Adriana, já fiz raio-x nela. Nela quem? Acho que é sua filha, né, Adriana? E eletrocardiograma, que a médica passou, mas não deu em nada o resultado dos exames. Agora ela está usando a medicação Seretide. Adriana, deixa eu te dizer. O raio-x, eu brinco lá no meu consultório, que é assim, topou na porta, ganha um raio-x. Mas, se a gente for ver direitinho, no sentido assim, às vezes é uma oportunidade. Não é comum ir ao pneumologista, nem todo mundo. Tem gente que vai ao assim, para mim, já tem mais de 60 anos e nunca fez um raio-x na vida, tá certo? Então, assim, nesse sentido, é uma oportunidade até para a gente diagnosticar outras coisas, é afastar outras coisas. O que é que acontece? O raio-x, ele não dá diagnóstico de asma, tá certo? Ele pode ajudar no sentido assim, quando a gente suspeita de asma, existem algumas assim, evidências, é como se fosse um detetive atrás de provas, certo? Atrás de provas do crime. E aí, o que é que acontece? Esse detetive, ele vai atrás de evidências que vão ajudar a resolver aquele crime ali. E mesma coisa em relação à asma. Quando a gente pede o raio-x, na verdade, não é pensando de que se der normal, não fala contra, tá certo? O raio-x ele pode ajudar. Existem algumas alterações que podem acontecer na asma, como por exemplo, hiperinsuflado, o pulmão fica hiperinsuflado. O que é isso? O nosso pulmão é que nem um saco aqui, gente, ó, um saco de uma bexiga, certo? Então, imagina uma bexiga cheia, tá? Aí, o que é que acontece? Então, imagina que tem um pulmão mais ou menos normal, de tamanho normal, e hiperinsuflado é quando ele está muito cheio. Então, quando ele está muito cheio, as nossas costelas, elas são um pouquinho assim, é como se elas abraçassem a gente. Quando o pulmão está muito cheio, a costela fica assim, mais retinha. Que aí, uma das coisas é a costela retificada, que fica mais retinha, certo? Quando o pulmão está muito cheio. Então, existem outras evidências que é assim, espessamento da parede brônquica. O que é isso, né? Que palavrão é esse? É quando existe uma inflamação dos brônquios e a mucosa, que é esse tapetinho que forra esses canudinhos que levam ar para o pulmão, ele fica mais grosso. E isso a gente consegue ver no raio-x. Então, resumindo, o que é que eu quero dizer? Existem algumas evidências que podem ajudar a gente a levantar a suspeita, ajudar naquele diagnóstico de asma. Mas o fato de não estar lá não significa. Então, por isso que o raio-x, ele não é diagnóstico para asma, tá certo? Ele vai, inclusive, excluir outras doenças. Então, às vezes, aquele cansaço que o paciente tem não é causado por um problema de pulmão. Então, às vezes, é causado por um problema de coração. E tudo isso a gente vai avaliar na radiografia, tá certo? Então, só para você entender. O eletrocardiograma, então ele vai ver a atividade, nosso coração, ele tem uma atividade elétrica que nem os fios. Então, o eletrocardiograma, ele vai ver realmente essa atividade elétrica do coração, tá certo? Então, assim, são exames que o médico fez de forma adicional, mas o fato de darem o eletrocardiograma, se o raio-x não é diagnóstico de asma, o eletrocardiograma bem mais longe ainda, sabe? Então, assim, o fato de terem dado negativos não significa nada, tá certo? O fato de terem dado normais não significa que a pessoa não tenha asma, tá certo? Então, o exame que confirma a asma é a espirometria, que é a prova de função pulmonar, que é um exame que é feito em consultório, não é feito, por exemplo, criança, ela só consegue fazer a partir dos 6 anos, porque precisa da colaboração do paciente, tá certo? É um exame que realmente precisa que o paciente colabore, que ele compreenda como é para fazer esse exame, tá certo? Então, ele sopra forte no tubinho, várias vezes, e aí a gente vai avaliar o sopro através de gráficos e números, tá certo? Mas o fato de dar normal não significa que ela não tenha asma, tá certo? Então, Seretide é uma das medicações que é usada para controle da asma, ok? Gente,